Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e galera, hoje eu tô trazendo para vocês mais um tutorial do Tokyo Revengers, que é o Taiju, beleza? Nós vamos desenhar ele, eu vou ensinar para vocês as técnicas certinhas para desenhar. A coloração também tem aqui no canal, vai estar no primeiro comentário fixado para vocês, é só ir lá no comentário. Então mano, já deixa um gostei aí e já vai comentando outros personagens do Tokyo Revengers que você quer ver aqui no canal, tá? Que eu posso trazer, quem sabe seu comentário não é o próximo, hein? Então deixa aquele gostei, se inscreve aí se não se inscreveu ainda e vamos lá para o nosso tutorial que tá sensacional. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E vamos lá pessoal, desenhar o Taiju aqui do Tokyo Revengers. E seguinte galera, aqui a gente vai começar com um círculo bem no topo da folha, tá? A gente vai fazer ele centralizado, beleza? E veja que ele vai ficar até cortadinho lá em cima, tá? Galera, esse círculo aqui ele tem cerca de 6,2 centímetros, tá? Você pode fazer até 6,5 centímetros que vai ficar legal também, beleza? Aqui é o seguinte, eu vou fazer a cabeça do Taiju inclinada, tá? O rosto dele vai estar um pouco inclinado, só o rosto, beleza? Lembrando disso aí. Então para fazer o rosto inclinado, eu vou gerar duas linhas em horizontais inclinadas e uma em vertical também inclinada. Essa em vertical vai representar aquela parte que a gente desce para o rosto dele, enfim, né? Toda aquela basezinha. Eu vou fazer dois quadradinhos aqui, um do lado do outro, tá? Para representar a base dos olhos. Veja que o quadradinho do centro, ele vai ficar mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Então os olhos, ele pega essa perspectiva aí para ficar bem bacana. Pra gente começar a desenhar o Taiju é o seguinte, galera. A gente vai fazer primeiro a sobrancelha dele. A sobrancelha é o que vai definir aqui alguma basezinha do olho, né? E outros detalhes também. Então é importante que a gente faça a sobrancelha primeiro, tá? No caso, eu gosto de fazer a sobrancelha primeiro nessa questão desse desenho aqui, tá? Então aqui é o seguinte, primeiro eu fiz a sobrancelha, ela parece muito com a de Dragon Ball, né? Que é toda grossa, tá? Ela tem todos uns detalhezinhos ali pela frente, ela vai curvando de acordo com como vai subindo. A referência que eu usei para fazer esse desenho foi do mangá, certo? E a coloração que eu fiz nele, eu peguei uma baseada do anime, tá? Já tô deixando claro aí para vocês, beleza? Bom, o olho dele é bem fácil de fazer, tá? A primeira base que a gente vai fazer vai ser uns tracinhos ali, colocando também a parte pontiaguda no final. E olha só o detalhe, à medida que eu faço o olho, eu vou colocando aqui naquele quadradinho que eu desenhei, tá? Lembrando que o olho dele tem a íris dele parece que tipo um olho de cobra, né, cara? Que tem um tracinho no meio e tudo, tá? Com detalhes de pálpebra ao redor também, tá? Então eu vou detalhando todas essas bases do olho aí. Lembrando que o cílio também vai ficar um pouquinho grosso, né, na parte de cima e na lateral lá da parte de baixo. Agora aqui na outra sobrancelha a gente vai fazer o seguinte, vamos desenhar ela primeiro, né, novamente, né. Agora lembrando, a gente está fazendo o desenho inclinado, então usa esses tracinhos que a gente fez de demarcação como apoio para a gente poder fazer, né, como uma linha guia para a gente poder fazer a sobrancelha também um pouco mais acima, um pouco mais inclinada. Ela vai estar no mesmo estilo, tá, só um pouquinho diferente, porque esse olho aqui desse lado ele vai estar fechado, não fechado, né, ele vai estar meio que normal, um vai estar abertão e o outro vai estar normalzinho, tá? Então ele vai estar fazendo uma expressão aí sobre essa base do olho e tudo mais. Essa parte do olho é o seguinte, galera, a gente vai fazer os cílios dele, né? Vamos fazer mais reto na parte de cima. A parte de baixo a gente pode fazer até a mesma curvinha, né? Uma curvinha imitando a que a gente fez. E vamos colocar também os mesmos detalhes, né? A pálpebra em cima, embaixo, o detalhe do nariz na lateral. E a gente consegue deixar ele completinho. Bom, agora que a gente já tem o olho pronto, né? Já tem esses detalhes prontos, vamos fazer o seguinte. Vamos demarcar mais ou menos a base do rosto dele, tá? Então aqui eu vou puxar os traços da base do círculo. Eu vou fazer uma outra linha demarcando aqui, mais ou menos onde vai ser a boca dele, tá? A altura da boca dele, que é onde vai fazer a dobra do rosto do Taiju, beleza? Então aqui agora a gente faz essa partezinha das dobras, tá? Vou demarcar aqui toda a base do rosto junto com o queixo também, uma coisa simples de fazer, certo? Lembrando que quando a gente vai demarcando o rosto, a gente vai afinando, né? Da parte do círculo para o queixo, veja que eu fui afinando o rosto, né? Ele foi ficando um pouco mais fino. Vou demarcar um outro traço que vai ser para a base do nariz, tá?
E o nariz a gente já pode até desenhar. O nariz dele é um nariz bem comum também, é somente 2 tracinhos de um lado do outro, um pouquinho curvados, certo? Vou fazer isso aí também. Fazer uma demarcação leve aqui no nariz também, para deixar uma coisinha bem legal. E vamos fazer a boca. A boca dele vai estar como uma expressão séria e aberta ao mesmo tempo, tá? Então vou fazer ela aberta aqui. Veja que eu vou desenhar como se fosse ela fechada primeiro, né? E depois eu só adiciono o traço embaixo, colocando os detalhes dos dentes depois, beleza? Aí os dentes dele vai ter aquela expressão dos caninos dele na lateral, né? Que fica bem aparente no desenho. E os cantos da boca eu vou deixar bem escurecido também para ficar bacana, tá? Aí já fica um destaque bem legal para vocês. Colocando uma parte do lábio inferior também lá embaixo. Bom, agora vamos para a orelha, tá? E para fazer as orelhas é o seguinte, eu vou fazer só um pouquinho acima da ponta do nariz ali, ó, de um lado e do outro. E veja que eu não vou fechar as orelhas. Por quê, cara? Aqui eu vou trabalhar o cabelo e ele vai estar passando por cima da orelha também, tá? Então eu não vou fechar esses traços da orelha. Eu vou só deixar demarcado mesmo e depois a gente continua essa parte aqui, tá? Vou colocar detalhes de cabelo aqui nas laterais das orelhas também. E aqui agora podemos começar a gerar as mechas do personagem, tá? Galera, durante o processo do vídeo eu vou mostrar certinho toda a base do cabelo como eu fiz. Esse cabelo é muito complicado de desenhar, tá? Deu um certo trabalho até pra eu fazer, tá? Eu imagino os animadores do Tokyo Revenger pra fazer esse cabelo dele, mas beleza. Vou colocar uma veia na testa também, um detalhe de veia na testa, certo? E depois eu vou fechar a base de cima da cabeça. Pessoal, depois que eu gravei o vídeo, depois que eu pintei, eu dei uma analisada direito, tá? E essa base de cima da cabeça dele, ela deveria ser milimetricamente tipo 0,3 centímetros, né? Nem meio centímetro abaixo, tá? Ou seja, a testa acabou ficando um pouquinho maior do que eu queria, digamos assim. Então você pode descer um pouquinho mais essa marcação aí do cabelo dele na base da testa, beleza? Bom, mas tirando isso aí, o resto do desenho tá super bacana. Bom, aqui agora que nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a colocar as mechas do cabelo dele. Eu vou começar aqui fazendo de um lado e do outro. Lembrando que o cabelo dele não vai ser igual dos dois lados, cara. E essa é a problemática de desenhar esse cabelo dele. Além de ser muito entrelaçado, muito cheio de mechas, eles não vão ser iguais, né? As mechas não vão ser iguais de um lado com o outro, tá? Afinal, é como se estivesse passando um vento na hora e aí gera todo aquele movimento no cabelo. Então, qual foi o truque para eu poder desenhar aqui? Veja que à medida que eu vou fazendo, eu vou colocando várias mechas, sem definir aqui qual vai ser azul, qual vai ser roxo, tá? Aqui é apenas desenhando as mechas. E eu costumo fazer o seguinte, quando esses cabelos complicados aparecem, eu vou desenhando, por exemplo, eu fiz as mechas de um lado, eu vou colocando as mechas do outro, tá? Eu meio que vou acompanhando, descendo. Eu não vou fazer tipo todas as mechas de um lado, depois todas as mechas do outro. Eu vou descendo, acompanhando, ó. Veja que eu sempre vou fazendo de um lado e vou fazendo do outro. As mechas dele é o seguinte, veja que umas vão estar apontando para cima, outras vão estar apontando para baixo, né? Algumas mechas têm 3 pontas divididas, né? Outras têm 2, outras têm pontas coladas, ou seja, é uma coisa muito variável, tá? Então você vai desenhando de acordo com o que eu vou fazendo aí e com essas exemplificações que eu coloquei para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada no cabelo dele agora, tá? E vamos fazer aqui agora a base da roupa dele. Vamos desenhar toda a roupa dele, o pescoço, enfim, para depois a gente finalizar o cabelo. Fazendo isso é melhor porque o cabelo ele vai ficar atrás da roupa, né? Então a gente precisa já definir. Então vou definindo essa base do colarinho dele, tá? Esse colarinho da roupa dele, ele tem uma curva também, né? Ele é aquela parte que ele é curvado para baixo, tipo aquelas camisas polo, né? Ele vai ficar fazendo essas curvinhas para baixo, então eu vou fazer de um lado e do outro.
Lembrando que esses colarinhos também, eles têm relevos, tá? Linhas de relevo é tipo costura, né? Linhas de costura, digamos assim. Então vou colocar essas linhas de costura de um lado e do outro também, juntamente com outra basezinha agora, que é onde a parte que fecha, né? Digamos assim, essa base da roupa, tá? Então vou fazer ali no centro, né? Como se fosse uma curva mesmo. Ficou parecendo até um Y, a parte central da roupa dele, né? Um Y com a perninha curvada para fora, tá? Aqui na parte das laterais eu vou fazer a base do ombro dele, né? Seguindo totalmente o que eu tô vendo pela referência do mangá, tá? Ele tá com aquela roupa, eu não sei se é roupa de colegial, cara, eu não sei. Porque eu não tô acompanhando Tokyo Revengers ainda, tá? No momento que eu tô fazendo. Eu tô fazendo a pedido de vocês, né? Pedido de inscritos, certo? Bom, mas enfim, vamos finalizando a base da lateral. Da lateral direita dele, né? Que é aqui do ombro, tá? Vou colocar o restante do detalhe da roupa também, colocando os botões, né? Lembrando que tem botões aqui, vão aparecer 4 botões no caso, tá? Podemos agora passar para o lado esquerdo dele e agora aqui vamos desenhar, é basicamente a mesma coisa. É como se a gente estivesse fazendo o mesmo desenho do outro lado. A única diferença que a gente vai ter de um lado da roupa para o outro vai ser essa parte central aqui da costura, ó. Veja que aqui a costura ela já é um pouco diferente, tá? Ela não tem essa curva central que vai ligar aqui, certo? Então a costura ela já gera algo um pouco diferente, e aí eu vou colocando o botão e a gente vai deixando prontinho aí toda essa base da roupa. Bom, já estamos próximos de encerrar o desenho, vamos colocar a tatuagem. No caso aqui vai aparecer um pouquinho só da tatuagem dele, tá? Que aqui a gente vai gerar 3 pontas curvadas, no caso, né? Vai ficar parecendo tipo 3 garrinhas, né? Então vamos fazer essas 3 pontas aí bem curvadas, é como se fosse luas também, né? São como se fossem 3 luas perto uma da outra assim. E aí a gente fecha um detalhezinho embaixo e a tatuagem já tá legal, já tá feitinha. Agora aqui nos resta fazer somente, né, eu já fiz um detalhe do pescoço, vamos finalizar o cabelo dele. E o cabelo dele seguindo a mesma técnica. Vou somente preencher com mais mechas, tá? Aqui no caso eu vou adicionar mais 3 mechas, claro, com as pontas divididas também, tá? Para ficar tudo certinho, tá? E aqui do outro lado mesma coisa, vamos colocar mais algumas mechas só para deixar o desenho mais definido e ele vai ficar bem bacana aí para vocês. Dá para acompanhar tudo certinho pausando o vídeo, né, fazendo devagar, eu sei que você vai conseguir. Agora só nos restou fazer os detalhes das orelhas, né? Achou que a gente ia esquecer de fazer as orelhas, cara? Não. Aqui é só alguns detalhezinhos por dentro, né? Todo aquele detalhe que tem dentro das orelhas, né? O desenho dela mesmo, tá? E aí vai ficar bem legal, não tem muito o que falar aqui sobre essa parte. E agora vamos para a parte da line art. E para fazer a line art, vocês sabem, né? Quem acompanha o canal sabe que eu costumo apagar um pouquinho, né, esses traços aqui, ó, deixar ele bem leve, tá vendo? O esboço vai ficar muito leve. Uso uma borracha chamada borracha limpa-tipos para isso, tá? E essa limpa-tipos vai deixar o esboço bem clarinho. Em seguida eu vou usar aqui as canetinhas, 2 canetinhas na verdade, né? Eu vou usar uma 03 e uma 05 para poder fazer esse desenho. A 03 eu vou pegar mais a parte central do rosto dele, né? Que é aquela parte do olho, né? Tem as veias, todos aqueles detalhes de pálpebra, enfim, algumas partes do cabelo, orelha, boca. E aí eu vou fazendo todos os detalhes. Quando eu termino com esses detalhes mínimos, né, aí eu venho com a 05 e faço o restante completo do desenho, junto com a parte da roupa, o restante todo do cabelo ao redor também do personagem, e vai ficando bem bacana. Lembrando que eu sempre vario, né, o traço da line art na hora que eu vou fazer. Veja que alguns traços eu costumo deixar mais grossos, outros traços mais finos. Em detalhes mesmo eu deixo muito finos, né, para não complicar demais, e aí tá legal. Beleza. Tendo o esboço pronto, né, eu vou adicionar aqui agora mais umas partezinhas, tipo umas rachuras por ele, para deixar um aspecto bem massa, bem parecido com o mangá mesmo, tá? Veja que essas rachuras já deu um destaque a mais ao personagem. São apenas alguns tracinhos, né, vários tracinhos voltados para baixo, tudo bem fininho, usei a canetinha 01 nele, certo? E aqui tá o nosso desenhão, né, primeira parte para vocês. Eu espero que você tenha curtido, cara. Lembra da parte da testa, tá? Reduz um pouquinho só a base da testa, que eu só vi depois que eu gravei, cara, depois que eu colori, eu vim prestar atenção nisso, eu peço até desculpa por isso, tá?
mas de resto tá legal, tá bem bacana o desenho, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo, parte 2 no primeiro comentário fixado. E pode se inscrever também no meu curso de desenho online, link na descrição para você. Eu tenho certeza que você vai aprender a desenhar demais, cara. Até a próxima.